Bom, vou começar aqui falando que esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? Já tem um tempo que o Espírito Santo vem me movendo para a gente começar a ter um papo aqui, fazer um estudo embasado na palavra, né? Meditar na palavra do Senhor. E chegou a hora da gente começar, né? Chegou o momento. E a minha intenção é ter uma conversa semanal, pelo menos de início. A ideia é fazer uma vez por semana, cerca de meia hora. Vai ser às 8 da noite. Em princípio, né? Pode ser que a princípio, pode ser que a gente mude aí o horário, vamos ver como é que vai ficar melhor, tá? E a ideia é a gente ir avançando. A gente vai construindo os fundamentos aqui e com o passar do tempo a gente vai se aprofundando mais e mais na palavra do Senhor, né? Para a gente começar, eu vou orar aqui rapidamente. Se você puder, feche seus olhos. Se você estiver dirigindo igual o Pedrinho, não feche o olho não, viu? Fica de olho aberto aí, presta atenção no trânsito. Se estiver operando máquina também, fica de olho aberto, tá? Mas vamos orar aqui rapidamente. Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Eu louvo a Ti pela vida de cada pessoa, de cada irmão que está presente aqui, daqueles que vão assistir depois. Eu peço para que o Senhor Espírito Santo conduza esse momento, para que tudo ande em conformidade com a Tua palavra, que eu fale com amor e com temor, meu Deus. A Tua palavra fala que se as primícias são santas, a massa é santa, se a raiz é santa, os ramos são santos. Então, que o Senhor santifique essa primeira conversa que a gente vai ter, meu Deus, e todas as demais que virão a partir daqui. Abra o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa então, galera. Vamos começar, estamos aí com algumas pessoas online. Bom, quando a gente vai começar um estudo da palavra, né, o primeiro desafio que a gente tem é escolher o tema inicial, né, porque a gente pode seguir vários caminhos aí. E a escolha desse tema inicial, ela partiu justamente de um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia dentro da igreja cristã moderna, né? Um dos maiores motivos, das maiores causas de fraqueza na igreja, uma das maiores causas de erro doutrinário, que é o desconhecimento de quem o nosso Deus é. Por conta disso, esse vai ser o nosso tema inicial. A gente vai falar de quem é Deus. A gente vai aqui buscar conhecer o nosso Deus. E de que Deus você está falando, Walter? Eu caí de paraquedas aqui. Do Deus da Bíblia Sagrada, né? Nosso Senhor, Jesus Cristo. Estamos falando aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E por que isso? Justamente porque a ignorância de quem é Deus leva aos maiores erros que a gente tem visto, né? Tem uma citação do Tozer, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó: nenhuma religião jamais foi maior do que o seu conceito de Deus. A adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. É por esse motivo que a questão mais grave com que a igreja se defronta sempre é o próprio Deus. Gente, nenhuma nação, nenhuma tribo jamais foi maior do que o seu conceito, do que a posição moral que ela tem do Deus a quem ela serve, né? Se uma religião tem uma visão degradada do Deus, se o conceito que ele tem do Deus dele é de um Deus degradado, um Deus ardiloso, um Deus sórdido, então, consequentemente, a sociedade, aquela cultura, aquele povo vai agir da mesma forma, em conformidade com Deus que ele pensa seguir. E a gente vê isso claramente na própria Bíblia, nas Escrituras, né? A gente via povos que estavam dispostos a sacrificar os próprios filhos, passando pelo fogo, porque essa era a concepção, né, do Deus que eles serviam. Então, é muito importante essa questão da visão que a gente tem acerca de Deus. Ela é extremamente importante para a gente. Ela é talvez a questão mais importante, é a base da nossa religião, né? E é por isso que é importante a gente meditar acerca disso. Se nós não temos plena convicção da grandeza, da santidade, da magnificência do Deus que a gente serve, se a gente não sabe a majestade que ele tem, a gente vai construir uma igreja cristã, um cristianismo fraco, muito abaixo, muito aquém das expectativas, muito aquém daquilo que a gente pode tornar a ser. Tá? E esse que é o grande problema.
Hoje, infelizmente, a gente vê que uma grande parcela dos cristãos, e aqui eu estou falando de pessoas que estão na igreja, sentados no banco, que estão frequentando, não tem uma noção exata do Deus que eles servem. Eles não têm uma visão correta. Justamente porque, na maioria das vezes, é uma visão que ela é distorcida. Você pega apenas um atributo de Deus e você toma o todo, ou toma parte pelo todo. Então, eu penso, Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas eu ignoro todas as demais qualidades de Deus. Então, se a gente faz isso, a gente passa a ter uma visão errada de quem é Deus, né? Olha o que fala Jeremias. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, conhecer a Deus é um mandamento. A palavra, ela ordena que a gente conheça a Deus. E tem motivos de sobra para isso. Aqui a gente vai falar, nesse tempo que a gente tem pela frente, de 3 grandes benefícios que a gente pode citar da gente conhecer a Deus por quem Ele realmente é. Em primeiro lugar, se você não conhece bem alguém, você não é capaz de agradar. Se você não conhece bem a Deus, você não é capaz de agradá-lo. Pensa aí, o rapaz se apaixona pela moça. O que ele vai querer fazer? Conhecer, saber daquilo que agrada a menina, né? Às vezes o cara não suporta, sei lá, balé, mas ele descobre que a menina ama balé. Aí o que ele faz? Ele compra ingresso para um show de balé para ir assistir com a menina, porque ele sabe que aquilo ali agrada a menina, né? E ele vai para lá e ele suporta aquilo por causa dela. Então, assim, com Deus não é diferente. Se você não conhece Deus, da maneira como Ele se revelou, você não sabe o que é que agrada a Deus, você não sabe o que desagrada a Deus, né? E a gente precisa fazer aquilo que agrada a Deus, a gente precisa amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E a única forma da gente fazer isso é sabendo o que Deus ama e sabendo o que Deus odeia. Porque sim, Deus odeia certas coisas, Deus odeia comportamentos, consequentemente Ele odeia as pessoas que praticam comportamento, e isso é bíblico. Isso está na Bíblia, a gente vai falar sobre isso ao longo do tempo aí, a gente vai ter oportunidade de falar. Gente, eu estou vendo aqui algumas mensagens chegando, eu peço até desculpas que eu estou aqui no meio do raciocínio, então eu não estou parando para ler com atenção aqui o que está chegando, senão eu perco o fio da meada, tá? Mas eu estou muito feliz de ver vários rostos aqui, várias pessoas que eu nem estava imaginando que fosse entrar, então estou muito, muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui meditando na palavra, é o primeiro encontro que a gente tem, e a gente vai começar um estudo bíblico semanal aqui. Então vamos continuar, né? Então a gente está falando do primeiro grande motivo da gente conhecer o Deus da Escritura, que é, se você não conhece bem Deus, você não vai saber como agradá-lo. E a gente vai trazer agora um fundamento, como a gente comentou, né? Tudo tem que ser fundamentado na palavra, e esse fundamento está em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 conta a história do profeta Samuel e do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e aí Samuel, que era o profeta, vira para ele e ele fala um juízo que Deus tinha contra os amalequitas. Então ele vira para Saul e fala assim: você vai destruir todos os amalequitas. Você vai destruir homens, mulheres, crianças, você vai destruir bois, ovelhas, não vai sobrar nada. Esse foi o comando. Aí vira Saul, vai para a guerra contra os amalequitas, e o que ele faz? Se der tempo aí, escreve aí no comentário. O que Saul faz? Ele preserva os melhores bois, as melhores ovelhas. Aí Samuel vira e ele vai lá confrontar Saul. Vem cá, Deus não mandou você matar, você destruir tudo? Aí Saul vira e fala para Samuel: eu obedeci a Deus. E esses as melhores ovelhas que foram preservadas foi para sacrificar, foi para oferecer ao próprio Deus. Aí olha o que Samuel fala para ele, né? Isso está lá em 1 Samuel 15. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que gordura de carneiros.
porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar, ou seja, discutir, contender, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Gente, na cabeça de Saul, aquela era a forma que Deus gostaria de ser honrado, com os melhores bois, com as melhores ovelhas. Mas não era isso que Deus queria a obediência. E a consequência disso é que Saul vem a perder o seu reinado. E esse foi um dos motivos. Então, olha como é sério isso da gente entender, saber quem é Deus e o que agrada a Deus. Porque ali Saul estava fazendo algo que ele achava que era o que Deus queria, mas não era o que Deus queria. Né? E a consequência foi muito alta para ele. O segundo motivo que é essencial da gente conhecer bem o nosso Deus é garantir que você de fato está adorando ao Deus das Escrituras, ao Deus da Bíblia Sagrada, né? Porque se você não está adorando ao Deus das Escrituras, você não vai herdar o reino dos céus, né? O que Jesus vira e fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí pode ser que alguém esteja aí falando, Walter, mas eu já aceitei Jesus. Eu adoro o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Será? Isso é muito sério e é uma coisa que é bem importante da gente meditar aqui agora. Olha só, vamos começar um passo antes, né? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de religiões. Cada religião tem o seu próprio Deus, né? Um engano que você tem no mundo aí é que todos os caminhos levam para o mesmo destino. Então você vai ver pessoas falando erroneamente, alguns vão falar realmente querendo enganar, outros vão falar por desconhecimento, que quando você adora Shiva, Alá, Buda, Thor, Zeus, tudo é a mesma coisa, você está adorando o Deus da Bíblia. Mas é o nome que é dado em outras regiões. É como se fosse assim, lá nos Estados Unidos as pessoas não chamam Deus de Deus, chamam de God. Mas não é verdade. Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê que Paulo, ele chega em Atenas, e Paulo então vai buscar uma porta de entrada para pregar o evangelho lá na Grécia, né? E naquele tempo o pessoal gostava muito de discutir sobre religião, espiritualidade, de fofocar sobre as últimas novidades, quase não é igual aos tempos de hoje, né? Ninguém gosta de fofocar hoje em dia. Se naquela época tivesse Twitter, Instagram, WhatsApp, o povo estava tudo por lá, mas eles iam para as praças. E aí Paulo percebeu que eles tinham altares para vários deuses, né? Então eles adoravam lá Apolo, Zeus, Atenas, Mercúrio, você tinha Deus da água, Deus do ar, Deus do fogo, Sol, Lua, enfim. E aí, o que ele percebe? Que eles tinham tanto medo de estar assim, em falta com um desses supostos deuses, né, dos falsos deuses, que eles criaram um altar para o Deus desconhecido. Olha o ponto que eles chegaram, né? Não, para a gente não chatear nenhum Deus, vamos fazer um altar aqui e a gente põe o Deus desconhecido. Então, se tiver um Deus que foi esquecido aqui, ele vai se sentir representado ali, né? Foi quase isso. Mas aí, Paulo se aproveita disso, né, para puxar a porta. Veja bem, eles tinham Zeus ali também. Se Zeus fosse Deus, Paulo somente virava e falava, gente, esquece todos esses outros deuses. Zeus, que é o pai dos deuses para vocês, ele é o Deus verdadeiro. Todo o resto é resto, não é Deus, é demônio. Mas não é o que ele faz. Ele vira e fala, eu vim aqui pregar sobre o Deus desconhecido. Porque o Deus que é o Deus verdadeiro, vocês não adoram, não tem nenhum altar que foi levado para ele. Então é assim que ele começa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando fala, Alá, Shiva, Maomé, sei lá, Thor, tudo é Deus? Não, não é Deus. Não é Deus. E o engano, ele passa a ser ainda pior, porque existem certos tipos de religiões, de filosofias, que se utilizam da própria Bíblia, que abrem a Bíblia e começam a citar passagens da Bíblia e falam de Jesus. E aí você tá lá escutando um vídeo, tá ouvindo um vídeo no YouTube, sei lá, e aí começa a falar, cita uma passagem, algo do tipo. E aí você pensa, poxa, legal, tá falando de Jesus, né? E você pensa, é cristão, tá dentro das Escrituras, tá de acordo com a palavra. Mas na verdade não é nem o Jesus da Bíblia, eles citam Jesus,
Mas você não pode se basear nisso. Porque quando você para e pergunta, vem cá, quem é Jesus? Ah, Jesus é um grande homem. Jesus é uma referência. Tá, mas o que mais? Não, é isso. Como assim é isso? Jesus não é Deus? Você não acredita, então, na Trindade? Um Deus, uma substância, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não acredita que Jesus é o Verbo encarnado? É o Verbo que fez carne, que habitou entre nós, que praticou milagres, que morreu sem pecar, para que nós fôssemos justificados por meio do sangue de Jesus, mas que ao 3º dia ele ressuscitou, foi para o céu, está à direita do Deus Pai. Você não acredita nisso? Não, não acredito. Pois é, mas está lá usando a Bíblia e citando Jesus. E levando muitas pessoas para o engano. Porque você, que muitas vezes está buscando realmente conhecer de Deus, de Jesus, está ali se alimentando dessa fonte de água contaminada e deixando esse engano entrar na sua mente. E se afastando do Deus verdadeiro. Na verdade, eles usam a Bíblia como um livro de autoajuda. Simplesmente isso. Mas a gente não usa a Bíblia. Claro, Deus, se você lê a Bíblia toda, você não precisa de coach, você não precisa de nada disso. Porque a Bíblia, ela tem todos os códigos para você viver da maneira correta. Mas ela vai muito além disso, porque ela trata da nossa eternidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar esse cuidado, da gente ter certeza que a gente está seguindo o Deus verdadeiro, né? Olha o que a Bíblia fala lá em Jeremias 16:20. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Aí Deuteronômio 32, 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Ou seja, esses falsos deuses, na verdade, eram demônios. Então, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que confrontar, a gente tem que questionar. Tem que questionar e confrontar com isso aqui, ó, com as Escrituras. Para garantir que a gente não está rendendo adoração a falsos deuses, a demônios, né? A gente somente vai conhecer o Deus verdadeiro por meio daquilo que ele revelou para a gente, por meio daquilo que a Bíblia fala. Porque a nossa mente, ela é limitada. Deus é um ser infinito, um ser eterno, majestoso, santo, e nós temos uma mente limitada. Nós não vamos compreender como Deus verdadeiramente é, mas ele deixou várias características, vários atributos dele na palavra, atributos que aí sim a gente consegue ter uma compreensão de quem é ele. Então a gente tem que se basear naquilo que o próprio Deus deixou pra gente, né? Então, Deus deixa pra gente atributos como qualidades divinas que separam Deus dos homens, diferenciando então o Criador da criatura. Exemplo, autoexistência, imutabilidade, eternidade, santidade. A Bíblia também fala dos poderes de Deus, onipotência, onisciência, onipresença. Ela fala dos aspectos do caráter moral de Deus que são manifestados nas suas palavras e nas suas ações. Quais são? Bondade, misericórdia, amor, fidelidade, paciência. E 2 que muitas vezes a gente esquece, né, que são muito importantes: justiça e ira. Então é por isso que a gente precisa meditar nisso. E é por isso que eu falei que a gente vai passar um tempo falando sobre quem é Deus. Porque a gente, ao longo das próximas semanas, a gente vai entrar nesses pontos específicos. Porque a gente precisa entender esses atributos para conhecer de fato quem Deus é, né? Deixa eu só beber uma água aqui. Gente, enquanto isso, coloca aí no comentário só se está dando para entender, se o ritmo está legal, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se quer que fale mais rápido, mais devagar. Mais rápido vai ser difícil, mas mais devagar dá para falar. Que senão eu vou seguir aqui, do jeito que tá, se ninguém falar nada. Beleza? Bom, então boa, baby, Juju. Bom, então vamos lá. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque se a gente não estiver atento a isso... Show, vamos nessa. A gente cai no engano e adora um falso Deus, um demônio, né? E o perigo é que tem muita gente fazendo isso, acreditando de coração que está dando honra, glória, louvor ao Deus da Bíblia, né? Gente, qual que é o pecado que a gente comete se a gente não está rendendo adoração ao Deus verdadeiro? Escreve aí para mim no comentário. Qual que é o pecado? O tipo de pecado? Pode colocar, isso eu vou dar aqui um bom tempo, 10 segundos, para ver. Ah, que bom, pessoal. Vai acabar os 10 segundos, hein? Eu vou perguntar de novo, qual que é o pecado que a gente comete se a gente não rende adoração ao Deus verdadeiro, mas a um falso Deus? Qual que é o pecado? Eu vou responder aqui, galera. Não sei se tem lag também, né? Intervalo entre o que eu falo e vocês recebem. Então pode ser por isso. Mas vamos lá, pra gente também. Isso, chegou aqui. Idolatria, exatamente. Idolatria. Então a gente contraria o segundo dos 10 mandamentos. E, cara, a Bíblia, ela é muito clara. Depois, anota aí pra você ler depois. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ela fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, se a gente não tem essa concepção de quem é Deus, a gente cai nesse perigo. Isso é muito sério, né? Numa concepção mais ampla, idolatria não é apenas você se prostrar diante de imagem, escultura. Idolatria é você atribuir um maior valor a algo que não seja Deus. Ou você ter pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. Isso é idolatria também, né? Só coçar aqui meu pé que o muriçoquinha apareceu por aqui, gente. Só um segundo. Foi mal. Tem uma série aqui e a muriçoca chegou. Então, rapidinho. Sai. Então vamos lá. Se a gente cria a nossa própria concepção de Deus, a gente está assumindo esse risco. A gente vai criar uma imagem de Deus, a gente vai ter pensamentos de Deus que são indignos dele. Porque nós somos criaturas falhas. Nós somos criaturas pecaminosas. Então qualquer imagem criada pela nossa mente vai estar eivada dessas contaminações, dessa sujeira. Não tem como, a gente não vai conseguir criar da nossa própria mente uma figura, uma imagem de Deus que corresponda a quem Deus realmente seja. Né? Ele vai ser sempre infinitamente inferior a Deus, porque Deus... Entre nós e Deus existe um muro infinitamente alto que nos separa dele. Então, qualquer imagem que a gente crie fora da Bíblia vai estar contaminada também. Outra citação do Tozer, de novo. Vamos lá. Dentre os pecados aos quais tende o coração humano, não deve existir nenhum mais odioso para Deus do que a idolatria, que é, em última análise, uma ofensa à natureza, à sua natureza. O coração idólatra presume que Deus é diferente do que ele realmente é, o que por si só é um pecado monstruoso, que substitui o verdadeiro Deus por algo feito à sua própria semelhança. Este Deus necessariamente seguirá a imagem de quem o criou e será vil ou puro, cruel ou bondoso, de acordo com o estado moral da mente da qual ele emerge. O idólatra imagina coisas sobre Deus e age como se aquilo fosse verdadeiro. Noções distorcidas sobre Deus rapidamente corrompem a religião em meio a qual ela surge. O primeiro passo de uma igreja em declínio consiste em abandonar sua opinião elevada sobre Deus. Gente, vamos ver na Bíblia um exemplo concreto disso aqui que Tozer falou, tá? Para isso a gente vai lá em Êxodo 32. Moisés tira o povo da escravidão do Egito. Aí ele está no deserto, em determinado momento, ele sobe no monte, acho que é no Monte Sinai, e aí ele passa 40 dias e 40 noites lá falando com Deus, né? E o povo começa a ficar impaciente. Cadê Moisés? Moisés sumiu. Aí eles viram para o irmão de Moisés, Arão, que era o sacerdote, e eles pedem para que Arão faça deuses que os conduzissem, né? Aí Arão pede os brincos de ouro e cria um deus lá. O que ele cria? Um bezerro de ouro. E aí o que Arão fala para o povo? Na época não eram judeus, eram os hebreus, né? Vai virar judeu depois que entra na Terra Prometida e tudo mais. Então o que ele fala para os hebreus?
Isso é Êxodo 32, tá? 32:4. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Gente, vamos pensar um pouquinho. O que era aquele bezerro? Aquele bezerro, ele simbolizava, ele era o símbolo visível de Deus, do Deus que libertou os hebreus do Egito. Simbolizava a força de Deus, tá? Mas, na verdade, aquilo ali era uma abominação, era um insulto para Deus. Porque ele escondia a glória de Deus. Quando o povo olhava para aquele bezerro, o povo não conseguia ver o caráter moral de Deus. Não conseguia ver a justiça, a bondade, a santidade de Deus, a paciência de Deus. Então, aquilo ali foi um insulto para o Deus Altíssimo, né? E olha que curioso. A Bíblia, no original, né, ela traz algumas palavras diferentes para fazer referência ao nome de Deus. Nessa passagem aqui de Êxodo 32:4, quando Arão fala, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, o termo que ele usa para Deus é Yavé. Lembrando que esse Yavé é como a gente fala hoje. Naquela época, o povo não falava o nome de Deus, era impronunciável, ninguém sabe se é Yavé, Yahweh, porque você não sabe, se perdeu no passar do tempo, porque o povo tinha tanto temor a Deus que eles não falavam o nome exato de Deus. Mas vamos lá. Eles citaram Yavé. Esse termo Yavé, em toda a Bíblia, ele só é usado para se referir ao Deus verdadeiro. Nunca esse termo é usado para se referir a um falso Deus. É diferente, por exemplo, do termo Elohim, que também é usado para fazer referência a Deus, mas em algumas passagens se usa Elohim para fazer referência a falsos deuses. Então, veja a importância disso. O povo que foi tirado do Egito, que foi tirado da escravidão do Egito, os hebreus sabiam que foi Yavé que tinha tirado eles da terra do Egito. Eles não tinham dúvida que era Yavé. Eles sabiam que foi o Deus poderoso que tirou da terra do Egito. Eles não negavam isso. Mas eles criaram uma figura administrável do Yavé, daquilo que representava o que eles queriam. E esse foi o grande problema. A consequência deles terem feito isso vem logo em seguida. Será que alguém lembra o que aconteceu? Eu pergunto aqui, né, mas não dá nem tempo de responder, que se eu for esperar a resposta, talvez demore um pouquinho, porque eu sei que para escrever no celular demora, né? Então vamos lá. A consequência deles terem criado uma imagem de Yavé, vindo da concepção deles, foi que eles fizeram depois uma festa com todo tipo de devassidão. Porque eles achavam que aquele Yavé, aquele bezerro, ele gostaria de ser adorado daquela forma. Porque agora aquela imagem do Deus que eles criaram aceitaria aquilo. Quando esse comportamento era inadmissível perante o Deus verdadeiro. Inadmissível. Então, na prática, não tinha nenhuma diferença entre o que eles fizeram e todas aquelas nações pagãs. A única diferença era que as nações pagãs chamavam os seus falsos deuses de Dagon, de Baal, de Astarote, enquanto os hebreus, naquela ocasião, estavam chamando o falso deus de Yavé, o mesmo nome do Deus verdadeiro, né? Então nós não estamos adorando a Deus simplesmente quando nós professamos o nome de Jesus. Ah, Jesus, eu te amo. Ah, eu creio em Jesus, eu canto louvores a Jesus. Meu querido, você só vai estar de fato adorando a Deus se você viver em conformidade com aquilo que Ele declara, que Ele determina. Não tem outra forma, né? Infelizmente, nos tempos de hoje, nós vemos muitos falsos jesuses, enfim, falsos Jesus. Muitos falsos, né? Que dá acesso, que permite tudo aquilo que as paixões mais enganosas desejam, né? A gente vê tantas pessoas falando, eu vejo Deus como um pai, só como um pai. Eu vejo Deus como um amigão, como meu amigo, meu brother, aqui no peito. Aí o outro vira e fala, não, eu vejo Deus como um ser distante, elevado, só criou e pronto, foi embora. Aí, dentro da igreja, a gente vê muitas pessoas falando, não, Jesus é só amor e misericórdia. Só amor e misericórdia. E ele usa isso como desculpa para justificar ou para tolerar certos tipos de prática, entendendo que um Deus que é só amor e misericórdia, ele jamais vai lançar uma pessoa no inferno, ele jamais vai condenar alguém, né?
Então o problema é que essas pessoas, quando fazem isso, e muitas delas fazem por desconhecimento mesmo, não é por qualquer outro motivo, não é porque querem levar ao engano, não, é porque elas estão enganadas, achando que estão fazendo certo. Mas quando elas fazem isso, quando elas ignoram que Deus, sim, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus, ele é tão amor quanto ele é justiça, quanto ele é santidade. Ele não deixa de ser justo e não deixa de ser santo para ser amor. Não deixa. Né? E o problema é esse. Esse é o problema. Vamos lá pensar na história de Davi. Davi, ele decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E Deus tinha dado um comando lá atrás, na época ainda para Moisés, ele tinha falado como é que a Arca da Aliança, que representava a aliança entre Deus e os homens, né, como é que a Arca da Aliança deveria ser carregada. Ele falava que deveria ser carregada por homens, sem encostar na arca, homens carregavam no lombo, né? Aí Davi vai trazer a Arca da Aliança, e ele traz com o desejo realmente de servir a Deus, mas ele bota a Arca da Aliança em cima de uma carroça, bota bois carregando, aí a Arca da Aliança está sendo carregada, em determinado momento o boi trupica, sei lá, nunca vi um boi tropeçar, mas acho que tropeça, a arca cambaleia, aí Uzá é o nome do cara, né? Uzá vai e mete a mão na arca para segurar a arca, para a arca não cair, né? E o que acontece? Deus vai e destrói Uzá. Destrói. Ele mata Uzá naquele momento. Por causa da santidade de Deus. Gente, eu vi uma palavra, eu não lembro agora quem que foi o pregador, era algum americano, dele falando que até a sujeira da terra, de onde a arca caísse, para Deus, era mais limpa do que a mão de qualquer homem. Então era melhor que a arca caísse na terra, que ela não ia se contaminar, mas a mão humana, com a nossa sujeira, com a nossa contaminação, contaminaria a arca. Então não poderia, porque Deus é amor, mas ele também é justiça, ele também é santidade. E um Deus santo não tolerava que um homem tocasse na arca. Então esse é o problema, né? Se você se sente livre para pensar em Deus da maneira como você quer, para criar a imagem de Deus que você quer, você está quebrando o segundo mandamento. E é idolatria. E o grande problema disso é que pode ser que você só perceba isso quando seja tarde demais. Porque a palavra fala que um dia todos nós estaremos diante do nosso Deus, de Jesus, e nós vamos prestar contas de tudo aquilo que a gente fez. Você vai estar no tribunal, eu vou estar no tribunal, todos vão estar no tribunal, né? E lá em Mateus fala que nesse dia vão ter alguns que vão falar: Senhor, Senhor, em seu nome eu não expulsei demônios, eu não pratiquei curas, eu não professei o seu nome. E o que Jesus vai responder? Ele vai falar: nunca vos conheci, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Isso é muito sério, né? Vai ficar salva essa live. Gente, se eu não fizer nenhuma besteira aqui na hora de apertar o botão, eu vou. A ideia é salvar, mas é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, né? Então, tomara que eu acerte. Se alguém depois souber como salvar aí, manda no comentário, só para eu ter certeza que eu não faço besteira, tá? Mas isso é muito sério. Olha o que ele fala, né? Aparta-se de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. João 17:3. Fala qual que é a essência da vida eterna. Olha o que ele fala. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, a essência da vida eterna é conhecer a Deus, conhecer ao Deus verdadeiro. Quando a gente olha para essas duas passagens que eu citei, tanto aquela de Mateus, né, que fala: aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci, e essa passagem de João, né, a essência da vida eterna é essa, que te conheça. Essa palavra conhecer, no original, ela não é simplesmente um conhecimento impessoal. Ela vai muito além, é um conhecimento íntimo, um relacionamento íntimo com Deus. Você só pode ter intimidade se você conhece alguém profundamente. Se eu perguntar aqui: você tem intimidade com sua mãe, com seu pai, com sua irmã? Você conhece essas pessoas? Você conhece, né? Porque você tem intimidade. Aí se eu falo: você conhece o presidente?
Você pode conhecer de ouvir falar da rádio, de uma live, de alguma coisa, mas você não tem intimidade. Se você chegar agora lá no Palácio do Planalto e tocar a campainha lá, não sei nem se tem campanha, mas se tiver, se eu tocar lá, ele vai chamar você pelo nome, vai falar, entra aqui, vamos tomar um café? Não, você não vai nem entrar. Então, a ideia é justamente essa. Deus, ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Deus é um Deus de relacionamento, ele quer contato diário, ele quer oração, ele quer que você... Deus sabe de tudo, ele sabe o que passa na sua cabeça, sabe o seu problema, antes da palavra chegar à sua boca ele já sabe, Salmos diz isso. Mas esse Deus que sabe de tudo quer ouvir de você, quer que você chegue para ele e fale, Deus, aconteceu isso comigo, eu tô assim, eu tô assado, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô angustiado, eu tô animado. Ele quer esse relacionamento. Ele é o Deus do relacionamento, né? Deus criou o homem para que nós fôssemos conhecedores e receptores da bondade dele. E quando o relacionamento do homem foi quebrado por conta do pecado, o que Deus fez? Ele enviou o seu filho para que esse relacionamento fosse restaurado. Então a gente precisa buscar intimidade com Deus. Conhecimento e intimidade. É esse conhecimento que a gente precisa com Deus. Entendeu? E aí a gente chega ao terceiro e último grande benefício de conhecer a Deus, né? E esse é curtinho, tá? A gente tá acabando aqui. Eu já tô quase estourando. Acho que eu já estourei o prazo, né? Desculpa, gente. Estourei o prazo aqui. Vou correr. Qual que é esse último motivo? Quando você... está lá em Daniel 11:32. Não vai dar tempo de vocês abrirem a Bíblia aí. Eu vou ler rapidinho aqui. Daniel 11:32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui a gente está falando de conhecer e de ter intimidade, né? O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Gente, e é interessante, né? Porque essa passagem, ela está no livro que tem os maiores exemplos, não os maiores, né? Mas tem muitos exemplos de um povo que se tornou forte e ativo porque conhecia o seu Deus. Vamos pensar aqui na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os quatro, eles são levados cativos lá para a Babilônia, né? Mas eles sabiam quem Deus era, eles sabiam da grandeza de Deus, eles sabiam da majestade de Deus, eles sabiam do poder de Deus, eles sabiam do que Deus gostava, do que Deus não gostava. Eles tinham tanto conhecimento que quando eles chegam lá, o que eles fazem? Eles abrem mão de comer daquilo que é servido para o rei. Porque quando eles chegam na Babilônia, os babilônios escolhem os mais sábios, os mais inteligentes, dentre aqueles que foram levados cativos lá de Judá, né, para que eles fossem instruídos nas ciências, nas artes, para que estivessem lá orientando o rei. E dentre os que foram selecionados estavam os quatro. E é até interessante, porque nesse final de semana a gente estava com jovens lá da igreja, e a gente estava falando dessa história, né? E Deus, o Espírito Santo tinha trazido uma questão acerca de Daniel que eu nunca tinha pensado antes. De Daniel e dos três, né? Dos quatro, na verdade. Gente, eles foram levados para a Babilônia para serem eunucos. Eunuco, corta. Você não tem filho. Eles não tinham esposa. Eles não tinham relacionamento. Eles não iam ter filhos. Eles não iam... eles não teriam família. Eles não tinham família ali, porque eles foram levados escravos. Cara, naquela época não tinha televisão, não tinha diversão assim igual tem hoje em dia. Para todo canto que você olha, você pode ter uma fonte de distração. Naquela época não tinha. Pensa bem, se coloca na posição de Daniel. Se você está numa situação dessa, e aí vira e fala, agora você vai comer da mesa do rei, do banquete do rei, do manjar do rei. Cara, é a única fonte de prazer, em termos carnais, que você teria. Eles não tinham riqueza também, não tinham influência nada até aquele momento. E eles abriram mão justamente, talvez, da única fonte de prazer carnal, né, que eles teriam até aquele momento. Do único. Porque eles sabiam o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus, justamente porque eles tinham esse conhecimento. Aí, olha o que acontece depois, né? Em determinado momento, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz uma estátua de ouro e ordena que todo mundo se prostre diante da estátua. Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego viram e se recusam a se prostrar. Aí Nabucodonosor fica indignado. E ele fala, vocês não devem estar entendendo o que vai acontecer aqui não. Isso é licença poética, tá? Eu estou aqui interpretando a forma como ele falou.
Vocês devem estar doidos da cabeça, vocês não estão entendendo. Vocês vão se prostrar, porque senão você vai morrer. Eu vou meter vocês na fornalha. Aí, o que eles fazem? Vamos lá, Daniel 3, 16, 19. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E aqui vem uma parte maravilhosa. E se não, ou seja, se Deus não quiser nos salvar, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e lançou os bichinhos lá dentro. Gente, isso é uma passagem tão maravilhosa, porque eles não só reconheciam o poder de Deus, a grandeza de Deus, a ponto de saber que Deus tinha todo o poder para livrá-los de uma fornalha de fogo ardente, como eles também reconheciam a soberania de Deus. Deus não deve explicação para ninguém. Não tem essa, Deus, você fez isso, por que você fez isso? Eu não aceito. Gente, Deus não deve explicação para ninguém aqui. Eles falaram assim, a gente sabe que Deus pode nos livrar, mas se Deus não nos livrar, ainda assim, saiba que eu não vou servir o seu Deus, eu prefiro morrer do que servir a um outro Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é impressionante, né? Foi isso que eles fizeram lá. E aí, aquece 7 vezes mais. Quando a Bíblia fala 7, essa palavra 7, ela está muito ligada à perfeição. Né? Então, eu não creio que eles pegaram e aqueceram, estava, sei lá, 200 graus, aí botou a 1.400 graus. Até porque eu não sei nem se já deve ter termostato para saber a temperatura, né? Essa ideia de aquecer 7 vezes mais é colocar na temperatura máxima, a perfeição do calor. Quase igual Brasília hoje, né? Que estava aqui, uma fornalha. Então o rei vai e bota a fornalha a 7 vezes mais, né, o máximo possível, e a Bíblia fala que os caras que foram lançar os 3 na fornalha morreram queimados. E nem um cabelinho chamuscou dos 3. Não aconteceu nada. Nada. Justamente porque Deus preservou a vida deles. Então, quando você conhece, tem noção real de quem é Deus, você se torna forte e ativo. Porque você passa a ter aquela fé, que é a fé que move montanhas. Né? Eu poderia dar exemplo de Daniel aqui também, que se recusou a orar, né? Que se recusou a não orar, na verdade, né? Ele continuou orando para Deus. O rei lançou um decreto lá que ninguém podia fazer nenhuma petição a outros deuses, só podia fazer a ele. Ele se recusou, continuou orando e foi lançado na cova dos leões. E o leão virou vegetariano quando lançou lá. Porque Deus foi lá e fechou também. Porque eles sabiam o Deus a que eles serviam. Né? Então, gente, estou chegando aqui ao fim e eu espero de coração que essa explicação, que era para ser breve, foi um pouquinho menos breve do que eu esperava, mas eu espero que tenha convencido você da importância da gente focar nesse tema, né? Da gente começar essa nossa caminhada semanal entendendo quem é Deus, conhecendo Deus, entendeu? A gente vai então estudar os atributos de Deus ao longo das próximas semanas. A ideia é que toda quarta-feira a gente tem um encontro. Era para ser meia hora, mas às vezes passa um pouquinho, igual a gente passou hoje aqui, né? E assim, inclusive algumas pessoas pediram para começar às 8h30. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários, né? Se vocês preferem 8 horas ou 8h30, só para ver o que a maioria prefere. A gente, se for o caso, muda para 8h30 em vez de 8 horas, né? E eu espero que isso tenha convencido você da importância da gente conhecer o Deus da Bíblia, né? E da gente confrontar tudo que a gente escuta, gente, tudo. Eu não sei se quem é que é o seu líder religioso, eu não sei se é um pastor, não sei se é um padre, eu não sei quem que é, eu não sei, gente, mas eu sei assim, que tudo que você escutar, vá para a Bíblia e confronte com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você precisa confrontar com a palavra do Senhor, né? Porque ela que revela. Porque a palavra fala que nos últimos dias teriam lobos devoradores que se infiltrariam no meio da igreja e tentariam enganar as pessoas, né? Então, assim, tem pessoas que vão tentar enganar por falta de caráter mesmo. E tem pessoas que vão se enganar tendo boa intenção, porque a gente se engana. Eu
inevitavelmente eu vou cometer algum erro aqui, e as pessoas que estão ouvindo vão cometer algum erro, né? Então tudo aquilo que a gente escuta tem que estar alinhado com a palavra de Deus. E a partir da semana que vem, a gente vai começar falando dos atributos de Deus, a gente vai confrontar com as palavras, com a palavra do Senhor, a gente vai trazer fundamento na palavra, igual a gente fez aqui hoje, né? E a gente vai começar falando da imutabilidade de Deus, né? Então tem gente que fala, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, o Deus do Novo Testamento era um Deus paz e amor, né? O que aconteceu? Ele se converteu do Velho para o Novo Testamento? Ele aceitou Jesus? O que é? Ele fez terapia? Eu estou falando brincando aqui, mas esse é um tema muito sério, gente. É muito sério. A gente tem que saber por que disso, né? Mudou Deus, é o mesmo Deus, enfim. Então a gente vai começar falando justamente disso, né? Faz sentido aí para vocês esse tema? Bota aí nos comentários. Espero que vocês continuem aí nessa jornada. A intenção, novamente, é gravar essa live aqui. Em nome de Jesus vai ficar salvo. Eu não vou apertar nenhum botão errado para apagar isso aqui. Se alguém souber aí, gente, é automático, já fica 24 horas, né? Depois que encerra. Para eu salvar isso aqui, tem como salvar para ficar em definitivo esse negócio? Se alguém souber, manda aí no comentário, fazendo favor. Gente, deixa eu orar aqui rapidinho. Se você puder fechar os olhos aí, feche, só para você se concentrar. Não é, a gente sabe que não é assim, se eu não fechar o olho, Deus não recebe. Não tem nada a ver com isso, não. É só para você se concentrar mais na palavra. Pedrinho, se você ainda estiver dirigindo, continue de olho aberto, tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos meditando na Tua palavra, aprendendo com o Senhor, meu Deus. Nós pedimos pelo desejo de conhecer a Ti, conhecer quem o Senhor verdadeiramente é. Coloque em nós esse desejo, meu Deus. E abre os nossos olhos espirituais para que a gente consiga reconhecer, meu Deus, aquilo que o Senhor deixou, os Seus códigos, meu Deus, que a gente consiga acessar os Seus códigos para entender quem o Senhor é de fato. Que nós não sejamos enganados, meu Deus. Que a gente não caia nas falsas doutrinas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos um conhecimento, uma intimidade contigo. Nós pedimos por essa intimidade. E eu peço para que ao longo dessa semana, Deus, essa palavra que foi gerada hoje, que ela possa penetrar no coração de cada um que aqui esteve, que escutou. E que possa produzir os frutos, os devidos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera. É isso. Obrigado por todo mundo que esteve aqui.